Em 1969, os Beatles lançaram seu 12º álbum de estúdio, Abbey Road. Este álbum não só consolidou a maturidade artística da banda, mas também serviu como uma deslumbrante despedida, sendo o último álbum gravado antes da separação oficial da banda em 1970. Ao explorar os bastidores deste icônico álbum, podemos entender não apenas o processo criativo e as dinâmicas internas da banda, mas também a maneira como Abbey Road continua a influenciar e inspirar músicos e ouvintes até os dias de hoje. Esse é o Bastidores do Rock. A década de 60 foi um período de intensa transformação cultural e social em todo o mundo, e a música desempenhou um papel central nesse cenário dinâmico. No início da década, o rock estava em plena ascensão, liderado por artistas como Elvis Presley e Chuck Berry, enquanto movimentos sociais como o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e a Revolução Cultural na Europa começavam a ganhar força. Para os Beatles, a década de 60 marcou não apenas sua ascensão meteórica ao estrelato global, mas também uma evolução constante em sua música e identidade artística. De seus primeiros sucessos contagiantes como A Hard Day's Night e Help, até a exploração de temas mais complexos e experimentações sonoras em álbuns como Rubber Soul e Revolver, os Beatles foram pioneiros em expandir os limites do que era possível na música. No final dos anos 60, a banda já havia conquistado um status de ícone cultural e musical. No entanto, as tensões internas e mudanças pessoais entre os membros da banda começaram a refletir em seu trabalho. Em 1968, lançaram o revolucionário Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, seguido pela animosidade durante as sessões de gravação do álbum branco. Em meio a esse contexto tumultuado, Abbey Road foi gravado em 1969. Este álbum não só capturou a habilidade incomparável dos Beatles de se reinventarem continuamente, mas também serviu como um testemunho final da unidade criativa da banda antes de sua separação. Abbey Road não é apenas um álbum, mas um marco cultural que encapsula o espírito vibrante e a diversidade musical da década de 60, além de simbolizar o fim de uma era e o início de novos caminhos na música. Os Beatles escolheram o estúdio Abbey Road para gravar seu último álbum juntos, Abbey Road, por uma combinação de fatores significativos. O Abbey Road Studios era um estúdio onde os Beatles haviam gravado a maior parte de sua discografia. Eles estavam familiarizados com o ambiente, o equipamento e as equipes técnicas do estúdio, o que proporcionava um senso de conforto e segurança durante o processo de gravação. Nos anos 60, o Abbey Road era um dos estúdios mais bem equipados do mundo. Os Beatles valorizavam a qualidade técnica e a capacidade de experimentação que o estúdio oferecia, o que era essencial para realizar suas ideias musicais inovadoras. Localizado em Londres, o Abbey Road era convenientemente próximo aos locais onde os membros da banda viviam na época. Isso facilitava o deslocamento diário para sessões de gravação e minimizava as interrupções do processo criativo. O estúdio tinha uma reputação estabelecida por gravar algumas das maiores produções musicais da época. Escolher este estúdio não apenas conferia credibilidade ao trabalho dos Beatles, mas também era um reconhecimento do legado e da história do estúdio Abbey Road. O ambiente do Abbey Road, com sua acústica única e atmosfera criativa, inspirou muitos artistas ao longo dos anos. A escolha de Abbey Road para gravar Abbey Road foi uma decisão estratégica e emocionalmente significativa para os Beatles, proporcionando-lhes um ambiente ideal para capturar a essência final de sua colaboração musical antes da separação. Com o estúdio escolhido para a produção do álbum, o escolhido foi George Martin. Martin desempenhou um papel fundamental na produção de quase todos os álbuns dos Beatles. Em Abbey Road, sua expertise musical e técnica foram cruciais para ajudar a concretizar as visões artísticas da banda. Ele era conhecido por sua abertura a ideias inovadoras dos Beatles, encorajando experimentações sonoras e novas abordagens musicais. Isso é evidente em músicas como Something, onde ele ajudou a moldar os arranjos e aprimorar a produção. Além de ser um produtor técnico talentoso, Martin tinha uma habilidade única para sintetizar diferentes elementos musicais e criativos, contribuindo para a coesão geral do álbum. Apesar das crescentes tensões durante as gravações de Abbey Road, notava-se uma unidade criativa. Eles conseguiram superar diferenças pessoais para focar na música e produzir um trabalho coeso. A colaboração entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr foi essencial para o sucesso do álbum. E embora as tensões internas fossem palpáveis, especialmente após as dificuldades enfrentadas durante as gravações do álbum branco, a energia criativa que ainda existia entre os Beatles se manifestou de maneira poderosa em Abbey Road. George Martin desempenhou um papel crucial como produtor, guiando os Beatles através de sua última jornada musical conjunta em Abbey Road. Enquanto as dinâmicas internas da banda refletiam desafios pessoais, a colaboração
e a determinação dos membros resultou em um álbum que continua a ser celebrado como uma obra-prima da música. A dinâmica de estúdio durante as gravações proporcionou uma atmosfera única para o álbum, com suas salas bem equipadas e acústica renomada. O estúdio permitiu que os Beatles explorassem uma variedade de técnicas musicais inovadoras, e a banda aproveitou ao máximo a tecnologia de gravação estéreo disponível na época. Em músicas como Come Together e Here Comes the Sun, eles exploraram o panorama sonoro, movendo instrumentos e vozes de um lado para outro, para criar uma experiência auditiva imersiva. Martin e os engenheiros de som do Abbey Road foram os pioneiros no uso de overdubs e na criação de camadas de som complexas. Isso permitiu que os Beatles adicionassem texturas ricas às músicas, como os arranjos de cordas em Something e os efeitos sonoros de Octopus Garden. A banda e sua equipe técnica experimentaram novos equipamentos técnicos, como a utilização de sintetizador Moog em Because e outras músicas, expandindo assim os horizontes sonoros do álbum. Apesar da criatividade fluente, as tensões entre os membros da banda às vezes criavam desafios durante as sessões de gravações. Discussões sobre direção musical e disputas pessoais adicionaram uma camada de complexidade ao processo. Com o peso de sua própria história e da expectativa do público, os Beatles enfrentaram a pressão de superar seus próprios padrões elevados. Isso pode ter contribuído para a intensidade e a dedicação mostradas em cada gravação. E apesar dos desafios, a colaboração entre os membros da banda e a equipe de produção foi fundamental para o sucesso do álbum. Todos contribuíram com ideias e talentos únicos, criando um álbum que captura a essência final dos Beatles como um coletivo musical, sendo o álbum um testamento não apenas da genialidade individual dos membros da banda, mas também que entre eles ainda havia sinergia criativa até o fim de sua jornada juntos. Abbey Road ficou conhecido por suas músicas icônicas que capturaram a diversidade musical e a genialidade dos Beatles. Músicas como Come Together, escrita por John Lennon, com a letra inspirada inicialmente em uma campanha eleitoral fracassada de Timothy Leary para o governo da Califórnia, John Lennon adaptou o slogan de Leary, com a linha de baixo marcante de Paul McCartney na música, um dos elementos mais distintos da faixa. Ele criou um padrão de baixo único que se tornou icônico na história do rock. A canção acabou se tornando um hino do rock, é lembrada por sua atmosfera misteriosa e letras enigmáticas. Já a canção Something é uma composição de George Harrison, uma balada temporal caracterizada por sua melodia suave e letras emotivas. Harrison admitiu que a melodia inicial de Something foi inspirada pela canção Let's Go Get Stoned de Ray Charles. Ele reconheceu a influência de Charles na criação da canção. Já o arranjo de cordas em Something, criado por George Martin, adicionou uma camada de emoção à música. Martin sugeriu inicialmente um arranjo minimalista, mas Harrison ficou encantado com a versão mais completa que Martin elaborou. E Something é frequentemente considerada uma das melhores composições de Harrison e uma das músicas de amor mais belas já escritas. Outra canção escrita por Harrison é Here Comes the Sun. A canção é um hino de celebração à vida e ao renascimento, com sua melodia alegre e letras inspiradoras. Harrison escreveu Here Comes the Sun no jardim da casa de Eric Clapton, em Surrey, enquanto esperava pela resolução de questões legais da Apple Records. O otimismo e a celebração da natureza na música refletem o alívio que ele sentiu naquele momento. A música apresenta um intrincado arranjo de violão acústico que foi cuidadosamente trabalhada por Harrison. Ele passou horas refinando os padrões de dedilhado que se tornaram uma característica distinta da música. E hoje ela é uma das músicas mais populares de George Harrison e continua a ser uma favorita dos fãs de Beatles. Outra canção muito conhecida dos fãs, mas pouco conhecida pelo público em geral, é Octopus Garden. A composição alegre de Ringo Starr foi inspirada por uma experiência em um iate de férias, onde ele imaginou um jardim submarino de polvos. Ringo escreveu a canção após uma experiência relaxante em um barco, onde um dos marinheiros mencionou como os polvos criavam jardins com objetos que encontravam no fundo do mar. A música apresenta harmonias vocais alegres e camadas de backing vocal que dão um aspecto lúdico e festivo à composição. A música ficou reconhecida por seu tom leve e brincalhão, com harmonias vocais distintas e um clima bem descontraído. E cada uma dessas músicas não apenas destaca a diversidade criativa dos Beatles como compositores, mas também demonstra sua habilidade única de contar histórias através da música. E um álbum dessa magnitude também ganhou uma das capas mais icônicas da história da música e que tem uma enorme influência na cultura pop. A capa, fotografada por Ian McMillan em 8 de agosto de 1969, mostra os 4 membros dos Beatles atravessando a faixa de pedestres fora do estúdio. A disposição dos Beatles na capa gerou muita especulação e análise ao longo dos anos. A imagem capturou a imaginação do público e se tornou um ícone instantâneo. Ela inspirou inúmeras paródias, homenagens e referências na cultura, sendo reproduzida em camisetas, posters, capas de revistas
e em muitos outros formatos ao longo dos anos. A capa de Abbey Road gerou diversas teorias e mitos, como a já mencionada teoria do falecimento de Paul McCartney, que você pode assistir depois deste vídeo clicando no card. Já a faixa de pedestres de Abbey Road se tornou um ponto turístico muito popular em Londres. Fãs dos Beatles de todo o mundo visitam o local para recriar a famosa caminhada atravessando a rua, muitas vezes interrompendo o tráfego para isso. Além de sua importância como um ícone visual, Abbey Road é considerado um dos álbuns mais aclamados dos Beatles e da história da música. O álbum Abbey Road foi oficialmente lançado no dia 26 de setembro de 1969 no Reino Unido pela gravadora Apple Records. Nos Estados Unidos, o lançamento ocorreu em 1º de outubro de 1969 pela Capitol Records. Abbey Road recebeu críticas muito positivas após o seu lançamento. Os críticos elogiaram a diversidade musical do álbum, os arranjos sofisticados e a qualidade das composições. Muitos consideraram o álbum um retorno à forma dos Beatles após sessões tumultuadas de gravações, como do álbum branco e o projeto experimental Sgt. Pepper. O álbum foi um verdadeiro sucesso instantâneo de vendas, alcançando o topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos. O público respondeu positivamente às músicas memoráveis e à produção de alta qualidade. Globalmente, o Abbey Road vendeu milhões de cópias desde seu lançamento inicial e continua a vender bem até hoje em diferentes formatos e reedições. O álbum recebeu vários prêmios e reconhecimentos ao longo dos anos, destacando sua influência duradoura e impacto significativo na música. O álbum recebeu um Grammy de melhor engenharia de som em 1970. Este prêmio reconheceu a excelência técnica das gravações e produções do álbum, destacando a contribuição dos engenheiros de som e produtores envolvidos. E ao longo das décadas, o álbum foi frequentemente citado como um dos melhores álbuns da história da música por várias publicações e críticos musicais. Em 2019, Abbey Road foi relançado em uma edição especial de aniversário de 50 anos. Este relançamento destacou a importância contínua do álbum e sua relevância para novas gerações de ouvintes. Os prêmios, reconhecimentos e o legado de Abbey Road destacam sua posição como uma obra-prima da música e um marco na carreira dos Beatles. O álbum Abbey Road dos Beatles continua relevante até os dias de hoje por várias razões profundas e duradouras. Como o último álbum gravado pelos Beatles, embora Let It Be tenha sido lançado posteriormente, Abbey Road é visto como o fechamento de um capítulo na história da banda. A capa icônica, as músicas memoráveis e o contexto histórico da época contribuíram para o seu status lendário. Abbey Road continua relevante porque não é apenas um registro de músicas excelentes, mas é sim um marco cultural que define uma era e inspira continuamente novas audiências e artistas. Sua capacidade de transcender o tempo e as mudanças culturais é um testemunho de seu legado duradouro na história do rock e da música. Obrigada por acompanhar a mais esse vídeo. Para mais conteúdo sobre os Beatles e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal.